Olá galera do canal Ciência Ensinando Biologia, tudo bem com vocês? A gente vai ter aqui uma aula de Química, a gente vai ver ligações químicas interatômicas. É uma continuação de uma aula que eu já fiz aqui sobre ligações químicas, mas na outra aula eu abordei apenas ligações iônicas e ligações covalentes. E esta aula, a pedido do amigo Breno Marques, a gente vai ver ligação metálica, tá ok? Vamos lá. Bom, nesse primeiro slide aqui, eu quero que vocês imaginem que essa figura aqui é um pedaço de uma barra de ferro ou de qualquer outro metal, ouro, prata, cobre, estanho, qualquer metal. Eu vou exemplificar como se fosse ferro, tá ok? Uma barra de ferro. E a gente está vendo aqui, com instrumento de captação supermicroscópica, a gente está vendo aqui os átomos, tá? Essas esferas pretas aqui são átomos de ferro, ok? E ao redor deles são os elétrons. Então, o que eu quero demonstrar com isso? Bom, é importante que vocês lembrem que os átomos metálicos, os metais, eles têm uma propriedade de serem eletropositivos. O que isso significa? Eles têm uma tendência a perderem elétrons, perderem os elétrons da sua camada de valência. A camada de valência é aquela última camada onde estão os elétrons, tá ok? Então é o seguinte, o ferro aqui, o átomo de ferro, ao redor dele tem muitos elétrons, na eletrosfera. E na última camada, imaginando a última camada aqui, tá? A camada de valência, esses elétrons, eles são pouco atraídos pelo núcleo aqui, de forma que esses elétrons acabam ficando livres deste átomo de ferro. E aí, estando livres, eles conseguem percorrer este retículo aqui, esta rede, tá? Que a gente vai chamar de retículo cristalino metálico. Então, o elétron fica livre ao longo desse retículo e pode se deslocar ao longo dele, tá ok? Aí isso origina um fluxo de elétrons e, inclusive, isso é chamado de mar de elétrons, tá? Esses elétrons livres, eles formam isso aqui, que aí é chamado de mar de elétrons. Tá ok? Inclusive, é esse mar de elétrons, esses elétrons livres, que vão favorecer a propriedade dos metais a serem bons condutores térmicos e bons condutores elétricos. Tá ok? Outra coisa, como eu estou falando desse átomo de ferro, serve para qualquer um daqui. Como os elétrons da camada de valência deste átomo aqui estão livres, isso significa que ele perdeu o elétron. Então, os átomos dos metais no retículo cristalino, eles estão em forma de cátion, uma carga positiva, tá ok? Então, o agrupamento dos metais acontece devido a esse retículo cristalino metálico, tá ok? Bom, então, a ligação metálica vai acontecer entre átomos de metais que vai formar a substância que a gente vê. Por exemplo, a chapa de ferro aí é formada por milhares de átomos de ferro. Tá ok? Então, esses átomos de ferro, através dessa rede aqui, desse retículo cristalino, vai formando o conjunto desses átomos no retículo cristalino, vai formando a barra de ferro. Diferente das ligas metálicas, tá? Liga metálica, embora remeta a ligação metálica, mas a liga metálica na verdade é uma mistura de substâncias, que pode ser substâncias, no caso átomos ali, de metais, ou pode ser de metal com não metal. Quando a mistura for entre um metal e um não metal, para ser uma liga metálica, nesse caso, tem que haver predominância nessa mistura de metal, tá ok? Vamos aqui, aço comum é a liga de ferro e carbono. O ferro é metal, mas o carbono não é.
ok? Então, no aço comum há prevalecência, né, de uma quantidade maior de ferro. O aço inoxidável é liga de ferro, carbono, que não é metal, cromo e níquel, ok? Bom, aí aqui, no caso, 1, 2, 3 metais contra um não metal. Obviamente vai ter maior quantidade de metais, né? Então veja que esses dois casos aqui de aço comum e aço inoxidável, a liga metálica não é formada apenas por metais, existe um não metal. Tá? E repetindo, a maior quantidade nesse caso é de metal. Bronze, liga de cobre e estanho, é uma mistura de cobre e estanho. O latão, liga de cobre e zinco. O ouro 18 quilates, que é usado em joias, liga de ouro e cobre. E a amálgama dental, liga de mercúrio, prata e estanho. Tá ok? Devido a essa forma especial que os metais têm de se ligarem, né, formando um retículo cristalino metálico, então favorece as seguintes propriedades. Tá? Então, propriedades das ligações metálicas. Brilho metálico, tá? Que é aquele brilho prateado. O ouro e o cobre são um pouco diferentes, porque o ouro tem um brilho dourado e o cobre meio avermelhado, tá? Mas outra característica, condutividade térmica e elétrica, bons condutores térmicos e elétricos, né? Os elétrons livres permitem um fluxo rápido tanto de calor quanto de eletricidade através dos metais. Alto ponto de fusão e de ebulição, não é? Para você passar um metal do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, é preciso temperaturas elevadíssimas. Resistência à tração, o que é isso aqui? Você tem, digamos, um fio aí de qualquer metal e quando você estica ele, né, ele tem uma resistência em contraposição ao rompimento dele. Ele não se rompe fácil, tá ok? Resistência à tração. É por isso que em guindastes é utilizado os cabos de aço por causa dessa resistência à tração. Maleabilidade, propriedade de se deixar reduzir a chapas e lâminas bastante finas. Aí a gente tem as lâminas dos barbeadores, não é? Que é feita de metal. E Rutherford, quando ele no experimento dele lá, que ele determina o próton, né? Ele acaba demonstrando um novo modelo atômico. Ele usa uma lâmina bem fina de ouro, né? Tão fina quanto uma folha de papel. Então, essa propriedade se chama maleabilidade. E por último, a ductibilidade, que é a propriedade de se deixar reduzir a fios. Aí a gente conhece os fios de cobre, que servem, né, para as fiações elétricas das nossas casas. Tá ok? Bom, gente, a aula é essa. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.